Muito bem. Então, nós segunda-feira falamos sobre o curso e no final foi que a gente introduziu o primeiro conceito que é importante para a gente, que é o conceito de domínio de integração, aquela região que vai servir, né, para que a gente busque os limites de integração da integral dupla. É a região que vai comandar a integral dupla. E aí dissemos que não é qualquer região do R2 que se presta para ser um domínio de integração, mas apenas aquelas que sejam fechadas, limitadas e conexas também. Hoje, a gente vai aproveitar exatamente esse conceito que a gente apresentou e vai começar a resolver integrais duplas. Eu quero refazer a observação, né, de que nós estamos começando a estudar um tipo de integral que é fundamental para o curso inteiro e que, por essa razão, a gente vai caminhar devagar para que tudo aquilo que a gente estude seja, digamos assim, digerido de forma a que a gente adquira, de fato, os conhecimentos que são fundamentais para a gente prosseguir durante o semestre inteiro no estudo das demais integrais. Então, nós vamos começar entendendo como se calcula uma integral dupla. Tá? E depois, acredito que na próxima aula, porque hoje à tarde só houve tempo para mostrar como se calcula, né? E depois a gente vai procurar entender por que se calcula dessa forma. Vamos aprender primeiro como se calcula uma integral dupla. Uma integral dupla, ela se apresenta com a seguinte cara. O duplo sinal de integral, aqui uma letra que para a gente normalmente vai ser a letra D, que representa a região sobre a qual essa integral dupla deve ser calculada, ou seja, o nosso domínio de integração, que na prática será utilizado para fornecer os limites de integração. Aqui, uma função de duas variáveis. É evidente que às vezes pode vir uma variável só. É evidente que só não virão três ou mais do que duas, né? Então, uma função de duas variáveis, mesmo que venha uma só, eu vou interpretá-la como sendo uma função de duas. E depois, as referências para indicar em relação a quais variáveis a integral vai ser, as integrais vão ser calculadas, em relação às variáveis x e y. Essa é a forma pela qual a integral dupla se apresenta. Essa integral dupla, ela deve ser calculada, evidentemente, em duas etapas. Ninguém vai calcular as duas integrais ao mesmo tempo. Então, primeiro, a gente calcula a integral em relação a uma variável e depois a gente calcula a integral em relação à segunda variável. Primeira pergunta que pode surgir. Com relação a qual variável eu devo calcular a primeira integral? Essa pergunta, quem vai responder é você, depois que você
montar a integral. É evidente que você, a princípio, tem duas escolhas a fazer. Você pode resolver a primeira integral em relação à variável x e a integral seguinte, consequentemente a última, em relação à variável y, ou, na ordem contrária, resolver a primeira integral em relação à variável y e a segunda e última em relação à variável x. Segunda pergunta. Isso provoca mudança no resultado? Óbvio que não. Óbvio que não. A mudança de ordem não leva à mudança no resultado. O resultado, evidentemente, é o mesmo. Vamos aqui. Ah, não tem mais. Tinha um pedido de permissão, mas já passou. Então, a ordem não vai alterar o resultado. Terceira pergunta. A ordem pode, enfim, então, alterar alguma coisa? Pode. O resultado nunca, mas em muitas situações, a dificuldade sim. Pode parecer estranho, mas muitas integrais, se você faz a montagem do cálculo, digamos, pensando em integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x, o nível de dificuldade dessa integral é 1, e se você inverter a ordem, colocando a primeira integral em relação a x e a segunda em relação a y, o nível de dificuldade pode ser completamente diferente. A segunda ordem pode ser muito mais difícil do que a primeira, ou muito mais fácil. Há situações, inclusive nós veremos, em que, escrita a integral numa determinada ordem, a gente percebe que é viável resolver daquela forma. Enquanto que, escrita em outra ordem, a gente percebe que não consegue dar um passo adiante. A integral é tão complicada, ficou tão difícil de ser resolvida, que a gente descarta aquela ordem imediatamente. Próxima pergunta. Se as duas ordens levam ao mesmo resultado, seria bom toda vez eu resolver a integral nas duas ordens para comprovar? Resposta: não faça uma desgraça dessa. Porque vai que você inverte a ordem, na certeza de que vai obter o mesmo resultado, e não obtém. E agora? E agora? Agora surgem as seguintes hipóteses. Será que é a primeira que está errada? Segunda hipótese. Será que eu errei foi na segunda, quando inventei de fazer? Quando eu inventei de fazer na ordem inversa, não obtive o mesmo resultado. Será que é essa segunda que está errada? Terceira e pior hipótese. Será que eu errei as duas? Então, o que normalmente se faz com o cálculo de integral dupla é o seguinte. Eu vou escolher uma ordem para escrever a integral, para montar a integral. Escolhi. Por exemplo, se você me perguntar, você tem alguma ordem de sua preferência? Tenho. Inclusive, sem razão nenhuma. Apenas eu acho mais simpático, gosto mais de procurar fazer a primeira integral em relação a y e a segunda em relação a x. Mas não é porque eu tenho uma certa preferência por essa ordem que eu vou insistir nela, não. Às vezes eu faço a montagem da integral nessa ordem e percebo que aquilo que eu estou vendo não é fácil de resolver. Então eu vou arriscar a montar a integral
na ordem inversa, para ver se então eu percebo que o trabalho ficou facilitado. Claro, eu não vou insistir numa ordem onde eu vejo que o meu trabalho vai ser muito complicado. Então, eu, particularmente, sempre começo tentando montar a primeira integral em relação a y e a segunda em relação a x. Sempre começo, mas não permaneço se perceber que essa ordem não é boa. Né? Então, agora temos aqui um pedido para entrar. Professor, isso lembra muito derivadas parciais, né? Não sei se tem alguma coisa, não sei se é a mesma lógica. É muito semelhante, porque quando você vai calcular a derivada mista, né? Isso aqui tem muita semelhança com derivada mista. A derivada mista, vamos supor, é aquela que, digamos, você tem uma função f e você vai calcular d2f dx dy, que leva ao mesmo resultado que d2f dy dx. O que é que isso aqui significa? Essa primeira é que você vai, na verdade, calcular isso aqui. A derivada em relação a x da derivada de f em relação a y. E desse lado de cá é derivada em relação a y da derivada de f em relação a x. Ou seja, aqui, evidentemente, você está pegando a função, derivando primeiro em relação a y, e o resultado derivando em relação a x. E aqui você está pegando a função, derivando primeiro em relação a x, e depois o resultado derivando em relação a y. A semelhança é total. Total. Quando você vai resolver uma integral dupla, você vai resolver, por exemplo, primeiro a integral em relação a y, e o resultado vai integrar em relação a x. Ou então, vai resolver a primeira integral em relação a x e o resultado vai resolver em relação a y. Vai integrar em relação a y. E, evidente, ambos os caminhos levarão à mesma resposta. Se nenhum erro for cometido, ambos os caminhos levarão à mesma resposta. E a semelhança com a derivada parcial não fica somente aí. Não é? Então, na derivada parcial, quando você deriva em relação a uma variável, a outra você interpreta como constante. Não é? Você vai derivar em relação a x, todo y é constante. Vai derivar em relação a y, todo x é constante. A mesma coisa acontece aqui. Você vai resolver primeiro a integral em relação a y, vamos supor. Então, onde houver x na função, esse x vai ser interpretado como constante. Vai resolver a integral em relação a x, onde houver y, esse y será interpretado como constante. É mais uma semelhança com a derivação parcial. Tá bom? Agora, seguindo com o que a gente estava falando. A integral, quando ela se apresenta para a gente com essa cara aqui, apesar de aparecer primeiro dx, depois dy, havendo aqui a letra D, não significa que aqui já está sendo dito que a primeira integral vai ser em relação a x e a segunda é que vai ser em relação a y. Não. Isso aqui é, digamos assim, é a fórmula geral ou é a notação geral da integral dupla. Aqui não existe ordem definida. A integral só passa a se mostrar com uma ordem definida na hora que você põe os limites de integração.
Aí, quando você põe os limites de integração, aí sim, você tem que estabelecer a ordem. O que é que eu estou querendo dizer? É que essa integral, ela pode ser resolvida, como a gente vem falando, de duas maneiras. Eu terei aqui uma integral da integral, aqui a função, digamos, dy dx, e aqui a integral da integral, aqui a função dx dy. Aí, agora sim, a partir do momento que você escreveu isso, quer dizer, aqui já estão sendo esperados os limites de integração. Então, a partir do momento que você escreveu essa expressão, agora, aqui, a ordem está definida, amarrada. Você vai resolver primeiro o que a gente chama de integral de dentro, integral interna. Até nos livros vocês vão encontrar essa expressão, a integral de dentro, a integral interna. E o resultado dela, você vai calcular a integral desse resultado em relação à segunda variável. Então, aqui no caso, a primeira será em relação a y e a segunda e última em relação a x. E aqui, a primeira em relação a x e a segunda e última em relação a y. Faltando, então, somente colocar os limites de integração. Agora, como nós já falamos, quem vai nos fornecer os limites de integração é a nossa região D. Portanto, se nós só vamos resolver integrais definidas, quer dizer, integrais com limites de integração, e se os limites de integração são fornecidos pela região D, pelo domínio de integração, então não há dúvida. Antes de resolver a integral, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer é fazer o gráfico da região D. Porque se eu não tiver a região, eu não tenho os limites de integração. Se eu não tenho os limites de integração, eu não vou resolver a integral. Então, na verdade, o cálculo de uma integral dupla é um trabalho feito em duas etapas. E a primeira é obrigatoriamente o gráfico da região D. Feito o gráfico, extraio os limites de integração, ponho na integral e aí vou para a segunda etapa, que é resolver a integral. Normalmente, esse é o trabalho. Por quê? Porque, normalmente, os problemas não trazem os limites de integração gratuitamente. Normalmente, você não encontra um probleminha, né, tão bonzinho que diga, olha, calcula essa integral dupla onde x varia daqui para cá e y daqui para cá. Não, você não encontra isso. Normalmente, não encontra isso. Normalmente, você encontra, olha, resolve essa integral dupla sobre a região que é definida assim. Aí dá a definição da região, para que você, a partir daquela definição, faça o gráfico e extraia os limites de integração. Tá certo? Então, estamos aqui como se fosse destrinchando, detalhando o máximo, né, o trabalho que a gente tem que fazer. Agora, a gente precisa ter atenção para a forma através da qual o procedimento do cálculo
deve ser desenvolvido. Tá? Então, eu vou escrever aqui como é que, de uma maneira geral, esses limites de integração são colocados na integral. Em cada uma delas que está aqui, né? Nas duas ordens. Se a integral de dentro, ou seja, se a primeira que eu vou resolver é em relação a y, então o que vocês vão ver em qualquer livro é algo escrito dessa maneira. E aí a gente vai explicar o que significa isso. E se a integral for colocada na outra ordem, primeiro sendo em relação a x e depois em relação a y, você vai ver que os livros trazem a cara da integral com os limites de integração nessa forma. Muito bem. Então, lembrem-se, eu disse para vocês, a gente vai hoje procurar, primeiro de tudo, aprender como resolve. Tá? A gente primeiro vai aprender como, depois a gente vai aprender o porquê. Então, hoje vamos falar somente do como. Como é que eu resolvo? Uma coisa a gente já disse. Você resolve começando pelo gráfico da região D. Muito bem. Digamos que você tenha feito o gráfico. Fez o gráfico? Você vai buscar, nesse gráfico, a variação de x e de y. Suponhamos que você vai começar da forma que eu prefiro, eu particularmente prefiro, que é essa aqui. Primeira integral em relação a y, segunda integral em relação a x. Então, se você vai por essa ordem, primeira y, segunda x, a variável y, os limites de integração dela, dessa variável, devem ser, evidente que há exceções, tá? A gente vai ver as exceções depois. Na verdade, eu quero fazer com vocês 5 exemplos. Os 5 reunidos servirão como referência para quaisquer outros. Tá? Esses 5, com eles, a gente tem que aprender a resolver integral dupla. Eu quero 5 exemplos para aprender. E hoje a gente vai fazer o primeiro. Professor, então, pois não. Quando o senhor fala primeira, segunda ordem, você está falando em relação a ser tipo 2 variáveis ou primeira integral, primeira ordem, segunda integral, segunda ordem? Eu não entendi bem o que é que você está perguntando. Quando o senhor fala primeira ordem, segunda ordem, isso se refere a... Não, a ordem só existe... eu falo em ordem apenas assim, o que é que eu vou resolver primeiro? É em relação a y ou em relação a x? Não é que existe assim, se é que eu estou entendendo o que você está falando, não é que existe assim integral de primeira ordem, integral de segunda ordem, como se fosse derivada, né? Existe derivada de primeira ordem. Porque tem um negócio derivado. Não é nada disso. Não. Tranquilo. O que eu falo aqui em ordem é apenas a sequência. Qual é a que vem primeiro? Vai ser em relação a y ou vai ser em relação a x? Então, na verdade, existem 2 ordens só. Né? Primeira ordem é, digamos, a primeira em relação a y, a segunda em relação a x. Evidentemente, qual é a outra ordem? A primeira em relação a x, a segunda em relação a y. Mas não significa que sejam ordens de integração. Não. Apenas é o ordenamento que eu estou dando para a integral. Porque eu preciso decidir. Né? Eu não vou nunca, nem eu, nem ninguém, conseguir resolver as duas ao mesmo tempo. Né? Não vou resolver as duas ao mesmo tempo. Não existe esse procedimento.
a integral é dupla e eu tenho que resolver primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra. Então, o que eu estou dizendo é, vamos colocar uma ordem. Somos obrigados a definir uma ordem. Ou seja, ou eu resolvo primeiro em relação a y e depois em relação a x. Isso aqui é uma ordem, né? Ordenei. Primeiro é y, depois é x. Ou vou resolver primeiro em relação a x e depois em relação a y. Ou seja, a ordem contrária. Tá claro? É só isso que eu estou querendo dizer. Não é ordem não existe ordem de integração, na verdade. Né? Tranquilo, professor, entendi. O que existe é a ordem que a gente tem que impor, né? Porque, ao mesmo tempo, é que a gente não vai resolver as duas. Tem que resolver uma primeiro. Então, tem que impor uma ordem. E aí, como eu estava falando, se por acaso a integral de dentro, ou seja, aquela que eu vou resolver primeiro, for a da variável y, então os limites de integração da variável y devem ser colocados em termos de funções. Funções que expressem y em termos de x. Eu sei que falando assim, a gente não consegue, né, entender bem o que isso está significando. E vai entender quando a gente for para o exemplo concreto. Mas só que eu não vou chegar no exemplo concreto sem ter falado nisso antes. Então, a gente tem que colocar a seguinte situação primeiro, para depois, quando chegar no exemplo, saber o que vai fazer. Se a integral de dentro é em relação a y, os limites de integração de y são escritos como funções. Mas como funções que expressem y em termos de x. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenha descoberto que uma função que vai servir como limite de integração inferior, né? São dois, né? Um inferior e um superior, suponha que eu tenha descoberto que vai funcionar como limite de integração inferior a função y igual a tangente de x. Então, eu vou chegar aqui no limite inferior e vou escrever tangente de x. Né? Ou seja, eu vou escrever o limite de integração, é isso que eu estou querendo dizer. O limite de integração é, de fato, y como função de x, escrito aqui em termos de x. E a mesma coisa faço com o limite de integração superior. E a segunda integral, que é em relação a x, aí sim eu ponho a variável x variando entre dois valores numéricos. Quem vai me fornecer essa função aqui, que vai entrar como limite de integração inferior, essa função que vai entrar como limite de integração superior, e os números A e B é D. Quem vai me fornecer isso é D. A partir de um raciocínio que a gente vai aprender a aplicar. Tá? Se por acaso eu achar, por exemplo, que essa integral ficou muito complicada e, de repente, eu vou escrever a integral na ordem inversa para verificar se na ordem inversa o problema fica mais fácil. Então, a integral de dentro será resolvida em relação a x. Nesse caso, então, seguindo uma ordem, né, seguindo um raciocínio inteiramente semelhante a esse daqui, nesse caso, como a variável da integral de dentro
é x, os limites de integração da integral de dentro serão funções, só que agora de x em termos de y. E o y, sendo a variável da integral de fora, esse agora irá variar entre dois valores numéricos. Tá? Então, por exemplo, voltando para cá, se eu descobrir que, como eu falei, esse limite de integração inferior correspondia à função y igual a tangente de x, eu falei para vocês, virar para cá tangente de x. Por quê? Porque é a expressão que me dá o y como função de x. Então, vem tangente de x. Se por acaso eu inverter e essa função continuar como limite de integração inferior, eu não vou mais trazer para cá tangente de x. Não vou mais. Isso era nessa ordem. Não vou trazer mais por quê? Porque agora a primeira integral vai ser resolvida em relação a x e eu tenho que colocar o limite de integração, não y como função de x, como era antes, mas x como função de y. Então, se essa função permanece como limite de integração inferior, eu vou passar a interpretá-la como x igual a arco tangente y. Por quê? Porque é a mesma função que eu devo colocar aqui, mas só que eu devo colocar aqui x em função de y. Então, essa função se presta para as duas coisas. Só que, se a primeira integral for em y, o limite de integração é escrito na forma y como função de x. Se a primeira integral for em x, o limite de integração é escrito na forma x em função de y. Então, aqui entraria tangente de x, aqui entraria arco tangente y. Tá ok? Agora, como é que a gente vai descobrir esses limites de integração? Aí sim. Aí a gente vai agora para um problema, né? Concreto, um exemplo concreto, para ver como é que funciona a montagem de cada uma dessas duas integrais. Tá ok? Então vamos lá. Vamos para o exemplo da gente aqui. Ficou muito pequenininha a letra aqui, né? Deixa eu ver. E ela não está querendo aumentar. Agora aumentou. Pronto. Esse é um exemplo típico de um problema proposto para você resolver uma integral dupla. Calcule a integral dupla sobre D, a gente lê normalmente sobre D, né, de x mais 2y, dx dy, sendo D a região definida pelas curvas y igual a 2x e y igual a x2. Vamos colocar aqui
dá para a gente colocar aqui as funções para ganhar um espaçozinho. Porque o nosso quadro é realmente pequeno. Muito bem. Então, foi o que nós dissemos. Temos aqui diante da gente um problema para resolver uma integral dupla. Limite de integração não veio. Como eu disse, normalmente é isso que acontece. Não vem. Vem a descrição da região. Não é? Ninguém está vendo aqui variação de x, nem variação de y. Está vendo uma integral e uma descrição da região de integração, do domínio de integração. Que a gente sabe que tem que ser um conjunto fechado, limitado, conexo. Bom, então, é evidente que, para esse caso, a nossa função z igual a f de xy é x mais 2y, é a nossa função que está aqui, e, como a gente falou, a primeira providência não pode deixar de ser fazer o gráfico da região D. Né? É evidente que não pode deixar de ser essa, porque eu tenho aqui a função para calcular a integral dela, e só vou calcular se eu tiver os limites de integração. E só terei os limites de integração se eu fizer o gráfico da região D. Né? Então, vamos fazer o gráfico da região D. Como eu acredito que tenha dito para vocês segunda-feira, quando a gente faz o gráfico, é evidente que não precisa, né, se esmerar tanto para fazer um gráfico maravilhoso. Isso não influi. O que a gente tem que se preocupar é fazer o gráfico com uma qualidade mínima, de modo a permitir que a gente consiga extrair os limites de integração, porque também, se ele for tão horroroso que não forneça os limites de integração, não vai servir para nada. Né? Então, a gente tem que fazer um gráfico para conseguir enxergar os limites de integração. Aqui no caso, é dito que o gráfico é a região definida pela reta y igual a 2x e pela curva y igual a x2. A curva y igual a x2 é, evidentemente, uma parábola. Eu falei para vocês segunda-feira que a primeira coisa com a qual eu deveria me preocupar era justamente o esboço de curvas no R2. É evidente que não vai aparecer aqui nenhuma curva, né, complicadíssima para você fazer o esboço. Não é isso. São curvas rápidas que sirvam apenas para definir o domínio de integração. Mas, de qualquer maneira, às vezes, né, a gente vai ter que parar e ver qual é a posição certinha da curva e fazer o esboço dela com uma precisão mínima, como eu disse, que permita a gente deduzir quais são os limites de integração. Então, tem que ter cuidado com isso. Né? Aqui, o que é que acontece? Eu confesso para vocês, eu gosto de fazer o esboço do domínio de integração da seguinte maneira: eu faço um desenho horroroso, percebo como é que o domínio de integração fica, e depois aí eu faço uma versão mais caprichada, vamos dizer assim. Então, aqui, o que é que eu tenho? Né? Grosseiramente, eu teria a reta y igual a 2x, é uma reta que passa pela origem. Não é? Aqui o M ou A,
como vocês queiram. O coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear, o B, é 0. Né? E é evidente que quando o coeficiente B é 0, a reta passa pela origem. Um instantinho só, por favor, pessoal. Pronto. Então, para colocar a reta y igual a 2x aqui, né, a gente teria, por exemplo, uma situação assim. Reta passando pela origem, eu teria uma reta por aqui. Né? Y igual a x seria aquela que corta, né, o primeiro e o terceiro quadrante na metade, ficaria mais ou menos assim. Y igual a 2x um pouco mais para cima. Então, eu teria uma reta aqui. E a parábola y igual a x2 é aquela parábola que tem o vértice na origem aqui, né? Tem o vértice na origem. E fica numa posição assim. Então, certamente há uma interseção aqui no... Aliás, duas, né? No primeiro quadrante. E aí, como eu sei que para servir de domínio de integração, eu tenho que ter uma região fechada, limitada e conexa, é evidente que minha região não está aqui, nem está aqui, nem está aqui, porque isso aqui não é fechado. A única parte desse gráfico que é fechada, limitada e conexa, né, é essa parte aqui, que ficou entre a reta e a parábola. Então, lógico, com a descrição que foi dada pelo enunciado do problema, o meu domínio de integração é essa região. É essa região. Não tenha dúvida disso. Não é nada complicado deduzir isso. Portanto, podemos, então, nos concentrar apenas no primeiro quadrante. Para nós, né, o que interessa é o primeiro quadrante. O gráfico que interessa para a gente é no primeiro quadrante. Então, vamos colocá-lo aqui, né, de uma forma mais organizada, para a gente poder trabalhar. Então, eu teria, já que eu quero com... Joás, você não está ficando louco. Quem deu boa noite foi minha esposa, que está aqui perto de mim, porque ela está falando com a outra pessoa no telefone. Tá? O boa noite que você ouviu foi esse. Pode ficar tranquilo, então. Você não, pelo menos por enquanto, você não precisa fazer nenhum exame mais detalhado, não. Então, temos aqui o primeiro quadrante. Tá? Então, nele vamos colocar só o ramo da parábola que interessa, né? Que é o ramo do primeiro quadrante, como a gente viu. Só o ramo do primeiro quadrante. E vamos colocar
a reta. Digamos, aqui. Né? E, consequentemente, nossa região, nosso domínio de integração estará, então, aqui. Essa, a reta y igual a 2x, e esta, a parábola y igual a x2. É evidente que há duas interseções, uma delas bem visível, né, que é na origem, e a outra nesse ponto, que certamente a gente vai ser obrigado a determinar. Mas, quando chegar o momento certo, a gente determina. Muito bem. Então, fizemos o esboço do domínio de integração. Agora, a gente vai tentar, a partir desse gráfico, né, encontrar os limites de integração. Muito bem. Aí, eu sei que nós... Deixa eu fazer uma divisão aqui. Eu sei que nós queremos calcular a integral dupla sobre D de x mais 2y dx dy. E, como eu disse a vocês, como eu particularmente prefiro a primeira integral, a integral de dentro em relação a y e a de fora em relação a x, eu começaria o problema dizendo que vou resolver esta integral assim, escrevendo aqui x mais 2y dy e depois dx. Ou seja, escrevendo na ordem que, para mim, é a mais simpática, pelo menos a princípio. Né? Como eu disse, podendo desistir dela se, ao colocar os limites de integração, perceber que, na verdade, tenho pela frente um problema complicado. Então, vou arriscar a escrever na ordem contrária para ver se o problema descomplica. Muito bem. Então, foi o que a gente falou. A gente, como a integral aqui primeira é em relação a y, eu terei aqui o y variando entre duas funções que deverão expressar o y em termos do x. E aí eu sei que o x irá depois variar entre dois valores numéricos. Vamos então agora descobrir quem são y1 de x, a função na qual o y começa a sua variação, y2 de x, a função na qual o y encerra a sua variação, dentro dessa região, o a, valor numérico no qual o x começa a sua variação, e o b,
valor numérico no qual o x encerra a sua variação. Muito bem. Como então? Eu resolvo, evidentemente, primeiro, a integral de dentro, e ela é em relação a y, e eu preciso descobrir essas duas funções, aquela que vai ficar como limite de integração inferior e aquela que vai ficar como limite de integração superior. Como é que eu descubro essas funções? O procedimento é muito simples, muito simples. O que você tem que fazer para descobrir as funções é apenas o seguinte: como você quer descobrir as funções em relação à variável y, e como o eixo y é o eixo vertical, e o seu sentido de crescimento é de baixo para cima, né? O sentido de crescimento do eixo y é de baixo para cima, verticalmente, você vai, dentro da sua região, desenhar setas verticais, todas elas apontando para cima. Ou seja, você vai inserir setas que vão fazer o papel do eixo y, o papel da variável y. Ou seja, verticais e apontando para cima, dentro da região. Muito bem. Então, primeiro, todo mundo, eu acredito que veja que essa região, de fato, é fechadinha, né? Limitada, conexa. Então, eu vou chegar na região e vou colocar aqui setinhas verticais, porque quero descobrir a variação de y, então ponho setinhas verticais. Todas elas apontando para cima, pela mesma razão, porque estou querendo determinar a variação da variável interna y. Interna porque é a variável da integral interna. Agora, olho para a minha região já com as setas e preciso apenas ver o que estou olhando. E como eu sempre digo, esse é o momento em que o problema não é absolutamente matemático, é oftalmológico. Ou você vê, ou você não vê. Mas é evidente que não é difícil ver. É muito fácil ver. Porque as setas dizem para você qual é a função a partir da qual o y está saindo dentro da região e qual a função onde ele está chegando. É evidente que a função da qual ele está saindo vai ser o limite de integração inferior. O y está variando a partir dela. E a função na qual ele está chegando será o limite superior. Ele está indo até ela. E é uma questão meramente de olhar e ver. Não tem nada de matemática aí. Pelo que eu estou olhando e vendo naquele gráfico, este y1 de x vai sair e vai entrar x2. Por quê? Porque a função que me dá y em termos de x, de onde o y está saindo, é y igual a x2. Então, eu vou colocar aqui x2.
a expressão do y em termos do x. E como o y nessa região está chegando na reta, no lugar de y2 de x, entrará 2x, a expressão de y em função de x para o limite de integração superior. Então, a integral de dentro estaria pronta para ser resolvida. Mas vamos logo escrever os limites de integração da variável x. Segundo, o procedimento que a gente utiliza, que é o procedimento de cálculo de integral dupla por iteração, ou seja, por repetição, faz uma e repete, faz a outra, é um trabalho repetitivo. A variável da integral de fora deverá variar entre dois valores numéricos que delimitam seu caminho na região D. Então, eu venho para cá. Como a integral de fora se passa em relação a x, e eu preciso determinar dois valores numéricos que definem a variação de x, é evidente que um valor é o zero, e aí o x vai variando até esse ponto aqui. Então, nós vamos colocar aqui o outro valor numérico que vai definir, então, a variação de x. É evidente que esse valor sairá do cálculo da interseção, né, entre a parábola e a reta. Então, eu vou precisar descobrir em que ponto y igual a x2 intercepta ou intersecta y igual a 2x. A gente sabe fazer interseção de curvas, basta a gente estabelecer a igualdade entre elas. Então, fico com x2 igual a 2x, consequentemente, x2 menos 2x igual a 0, pondo x em evidência, descubro que as interseções ocorrem em x igual a 0, que eu já sabia pelo próprio gráfico, e a outra x igual a 2. Então, esse ponto aqui é 2. Ou seja, o valor A é 0 e o valor B é 2. E minha integral dupla está pronta para ser resolvida. Eu concluí a primeira etapa do trabalho, que foi fazer o gráfico da região D e, desse gráfico, extrair os limites de integração. Tá ok, pessoal? Então, vamos resolver.
Vamos resolver. Professor, Pois não? um aluno está pedindo para o senhor repetir essa última parte, se possível. Ah, a última parte seria a variação de x. É isso? Isso, Ele- ok. Então, variação de x. O procedimento, perceba que antes eu disse, a gente vai primeiro aprender como fazer, depois vai aprender por que fazer. Então, a gente está aprendendo como faz. Depois eu vou tentar explicar para vocês por que é que o procedimento é assim. Então, hoje, o foco é como é que eu resolvo uma integral dupla. Aí a gente falou, tenho duas opções. Por quê? Porque posso resolver primeiro em relação a y, depois em relação a x, ou então primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aí eu falei, eu simpatizo com a ordem. Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Simpatizo. Mas se por acaso ela não simpatizar comigo, eu dou um fora nela, vou para outra. Então aqui a gente tinha essa integral para resolver. E aí, consequentemente, coloquei com a integral de dentro, que é a primeira que a gente faz, em relação a y, porque essa é a ordem que eu acho mais simpática, e a integral de fora, a segunda e última, em relação a x. Aí eu falei. Para a integral de dentro, a gente busca, no domínio de integração, colocar a variação do y entre duas funções, entre duas expressões, que definam o y em termos do x. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Preencher a região com algumas setas verticais, apontando para cima, verticais porque eu estou buscando a variação de y, apontando para cima porque é de baixo para cima que o y cresce. E me interessa saber o limite de integração inferior e o limite de integração superior. Ou seja, me interessa saber y varia de onde até onde. Então, setas verticais apontando para cima. Preenchemos. E aí eu falei, agora é só uma questão de você olhar e enxergar e ver. Então, olhando para as setas, eu vejo que o y parte da parábola e chega na reta. Muito bem. Se y parte da parábola, eu pego o valor de y em função de x na parábola. Que valor é esse? O y é x2. Então, o x2 vem para o limite de integração inferior. E se o y para na reta, eu pego para o limite de integração superior o valor de y na reta. Qual é esse valor? 2x. Coloquei lá. Agora, e a integral de fora? A integral de fora é sempre calculada entre dois valores numéricos. Que valores? Os valores numéricos que delimitam a variação da variável de fora. No nosso caso aqui, nossa variável de fora era x. Eu vou ter que descobrir, nessa região, quais são os dois valores numéricos que delimitam o espaço que x percorre. Vamos dizer assim. E aí eu vejo que, nessa região, o x, lembre-se, né, que o x, o sentido de variação dele é da esquerda para a direita, né? Que é o sentido de crescimento do eixo. Então, eu vejo que, nessa região, o primeiro valor que x assume é zero, está aqui o zero como limite de integração inferior, e aí, percorrendo o sentido crescente do eixo, ele vem e para aqui. Aqui. Ele não passa. Ele passando daqui não tem mais região. Então, não posso mais considerar isso. Eu tenho que considerar até aqui. Aqui é o x da interseção. Aí, então, nós fomos determinar a interseção e encontramos que esse x era 2. Então, a variação de x numérica se dá
de 0 a 2. Tá ok? É assim que a gente tem que proceder. Professor, o sentido da Bom, seta, não. o sentido da seta, ela serve tanto para y em relação a x ou x em relação a y, ou muda? Bom, quando a gente... Porque é o seguinte, esse é um primeiro exemplo. A gente vai agora resolver a integral, porque nós já conseguimos os limites de integração. Quando a gente resolver, aí, apenas para a gente enxergar como é que seria, né, a outra ordem, a gente vai escrever também na ordem dx primeiro, depois dy. Aí a gente vai ver a seta em relação a x. A gente simplesmente, em vez de preencher a região com setas verticais que apontam para cima, a gente vai preencher a região com setas horizontais que apontam para a direita. Apenas isso. Para poder manter, né, a lógica de eu vou colocar as setas de acordo com o sentido de crescimento do eixo. Quando a gente inverter a ordem de integração, vai inverter a seta também. Né? Tranquilo, entendi. Obrigado. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos então agora fazer as contas. Vamos tirar aqui essa interseção, já não nos serve para nada. Vamos colocar direitinho aqui os nossos limites de integração. Nós já descobrimos que esse é 0, esse é x2, e vamos também colocar os nossos limites de integração aqui em cima. Descobrimos que esse é 2x e esse é 2. Pronto. Então, integral que eu resolvo primeiro, a de dentro, evidentemente. Então, vou aqui fora, vou resolver integral de x2 até 2x, de x mais 2y dy. Lembrem-se do que a gente falou. Quando eu resolvo a integral em relação a uma variável, a outra eu interpreto como constante. Mesma coisa que eu fazia lá na derivada. Então, claro, essa integral vai ficar uma soma de duas, né? Aparecerá aqui integral de x2 até 2x de x dy mais integral de x2 até 2x de 2y dy. Claro que eu terei aqui x vezes, aqui x é constante, né? A integral é em relação a y, x vezes integral de x2 até 2x de dy. A gente está resolvendo essa bem devagarzinho, né? Porque é a primeira. E aqui, duas vezes integral de x2 até 2x de y dy. Então, o que é que nós temos? X vezes, aqui, integral de dy é y, variando de x2 até 2x, mais, aqui vai aparecer 2, y2 sobre 2, o que já, né, favorece aqui o cancelamento, fica somente y2, também calculado de x2 até 2x. Então, agora é substituir os limites de integração. Como a gente não vai precisar mais do enunciado, vamos tirá-lo.
para poder usar o espaço aqui. Muito bem, então vamos lá para cima. O que é que a gente vai ficar? A gente vai ter aqui x que multiplica 2x menos x2, mais, aqui vai aparecer o quê? 4x2, né? Porque eu terei 2x ao quadrado menos x à quarta, né? Que é x2 ao quadrado, que vai ser colocado aqui no lugar do y. Então, na verdade, o que é que eu terei? Menos x4, colocando o termo de maior expoente na frente, menos x4. Terei menos x3 do x multiplicado por menos x2. E depois terei 6x2, porque eu terei 2x2 daqui com 4x2 que está aqui fora. Então, 6x2. Terminei a resolução da integral de dentro. E agora fica mais claro, né, da gente começar a entender por que é que a gente coloca a integral de dentro uma variável em função daquela que é a variável da integral de fora. Ou seja, nós colocamos aqui integral de dentro em relação a y. Então, colocamos os limites de integração y escrito em função de x. Para quê? Primeiro, porque isso é coerente com o domínio, com o gráfico que nós tínhamos. E, em termos de cálculo, perceba que, como a integral é em y, x é constante, então o x vai permanecer aparecendo, porque ele é constante, não vai sofrer alteração com a integração. E o y vai ser integrado, como a gente integrou, integral de y, integral de y, y2 sobre 2. Só que, como os limites de integração são todos expressões de x, o y será substituído por expressões de x. Consequentemente, o resultado da integral de dentro não conterá mais y, só conterá x, porque o y foi integrado e depois substituído por expressões em função de x. Pronto. Agora vem a integral de fora, que é justamente em relação a x. Entre dois valores numéricos, para que a gente dê o valor final da integral. Não é? Quer dizer, é uma lógica que segue para que a gente, no fim, tenha o valor numérico correspondente à integral. Então, agora, o que é que a gente tem aqui? Vamos só dar uma diminuída aqui para ganhar um espaçozinho lá em cima. O que é que a gente tem agora? A gente tem agora o resultado final, aquela integral dupla que nós estávamos resolvendo, integral sobre d de x mais 2y dx dy, ela valerá finalmente integral de 0 a 2 do resultado da integral de dentro, né? Do resultado dessa integral, que foi esse aqui. Então, para cá, vamos colocar aqui o termo
positivo, de coeficiente positivo aqui na frente, 6x2 menos x3 menos x4 dx. Ou seja, seis x3 sobre 3, né, que a gente pode apagar, não precisa mais, foi o cálculo da integral de dentro. 6x3 sobre 3, calculado de 0 a 2, menos x4 sobre 4, calculado de 0 a 2, menos x5 sobre 5, calculado de 0 a 2. O que nos leva a aqui. Eu tenho 2, então eu terei 16, 2 ao cubo 8 multiplicado por 2. Aqui eu terei 4, 2 à quarta, 16 sobre 4, 4. E aqui eu terei 32 quintos. Ou seja, 12 menos 32 quintos, que me dá 60 menos 32 sobre 5, que me leva para 28 quintos. Que é o resultado, né, final da nossa integral. Calculada na ordem dy dx. Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Bom, temos 5 minutinhos apenas para escrever a integral na ordem inversa, né? Vamos fazer isso. Vamos escrever a nossa integral, a mesma integral, agora na ordem inversa. Vamos, evidentemente, aproveitar o mesmo gráfico e também, evidentemente, vamos tirar as setas verticais, né? Porque agora nós vamos colocar a integral de dentro em relação a x e a de fora em relação a y. Ou seja, como é que vai ficar a mesma integral se eu coloco a integral de dentro em relação a x e a integral de fora em relação a y. Uma coisa eu sei. Esse resultado será 28 quintos.
Mas aí agora, como é que fica? Como a integral de dentro é em relação a x, eu vou colocar as setas horizontais e todas elas apontando para a direita, que é o sentido crescente do eixo X. Não é? E aí olho para cá e vejo que as setas me dizem X sai da reta, X sai da reta e chega na parábola. Então, o que é que eu vou escrever aqui? Veja como mudou a situação, né? Na anterior, Y saía da parábola, parava na reta. Quando a gente inverteu a ordem da integração, a situação inverteu completamente. X sai da reta e para na parábola. Muito bem. Se X sai da reta, o que é que eu vou escrever aqui? Alguém arrisca uma opinião? Qual é o 2x, limite de professor. integração? Hein? Y sobre 2? 2x, não. A reta é 2x. Mas lembre-se, a gente disse, se aqui é y, eu escrevo y em função de x. Se aqui é x, eu tenho que escrever x em função de y. Né? Então... Faz a inversa, né? Paro de interpretar a reta dessa forma e passo a interpretá-la como y sobre 2. Y sobre 2. E a parábola, que era y igual a x2, passa a ser interpretada como x igual a raiz de y. Né? Agora, lembre-se, cuidado, foi um aviso que eu fiz também de tarde. A rigor seria mais ou menos, né? Mas como nós estamos no primeiro quadrante, é somente mais. Por exemplo, se esse gráfico estivesse no segundo quadrante, onde x é negativo, seria somente menos. Cuidado, quando tiver que fazer o cálculo da situação inversa, para não se perder no sinal. Então, aqui, eu terei o limite de integração raiz de y. E como a integral de fora agora é em y, eu terei aqui o y correspondente a esse x, que é 4. A esse x que eu quero dizer é 2, né? Porque x é 2, bate ou na reta ou na parábola, o y é 4. Então, eu tenho o y variando entre dois valores numéricos, né? Dentro dessa faixa de região, meu y iria variar de 0 a 4. É evidente que essa integral tem que também fornecer 28 quintos. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá? A gente vai agora, a partir dele, criar mais experiência com os 4 que ainda virão.